Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre o transtorno opositivo desafiador, o TOD, né? Ou crianças mais difíceis, né? Crianças com uma tendência mais agressiva, uma resposta com dificuldade na sua regulação emocional, né? Também se encaixa aqui nessas dicas que eu vou passar, tá bom? Antes de começar, a gente se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. A maior parte das visualizações aqui ainda são de não inscritos e isso estimula o nosso trabalho. Bem, a primeira dica para essa família que lidar com essa criança, né, mais desafiadora é andar em parceria com a escola, né, onde seu filho, sua filha está. Tá? É preciso haver um diálogo de intimidade da escola com a família, não para haver queixas, para reclamações da família escutar ou a família reclamar, né? Reclama de um lado, reclama de outro. É preciso construir uma parceria, né? Entender que vocês, né, família e escola, estão juntos para o mesmo objetivo. Vocês querem o desenvolvimento da criança, né, o melhor para o desenvolvimento, adaptação da criança na escola e a aprendizagem dela. Tá? Então, essa é a lógica. Para isso, a família tem que participar das reuniões, saber como é que anda, conversar com a professora, ter contato com a professora, auxiliar da escola, a pedagoga, como é que anda essa criança, quais têm sido as dificuldades, qual o feedback, que muitas vezes a escola passa um feedback, né, um retorno, essa tem sido a dificuldade, você pode investir mais nesse tipo de comportamento, ou busque essa ajuda profissional, então isso aqui pode melhorar o comportamento do seu filho. Então, é esse tipo de parceria que deve haver. Inclusive na informação, a família informar se a criança usa algum tipo de medicamento, se está fazendo, né, acompanhamento com outros profissionais, se tem um psicólogo atuando. É interessante às vezes que esse psicólogo ou um pediatra, um neuropediatra informe através de um relatório e passe essas informações para a professora, porque a professora então vai saber lidar melhor com a criança, entender melhor aquele comportamento da criança. Então, um diálogo íntimo da família com a escola e saber que vocês estão andando juntos, tá bom? A segunda dica é um padrão de práticas de esportes coletivos. A criança, quando pratica esporte, a prática de esportes para essas crianças já é muito bom. Tá? Então, atividade física, o vigor, são crianças ativas, que trancadas dentro de casa, em espaços fechados, ficam ruins. Vocês sabem disso. Vocês sabem que elas ficam mais opositoras, desafiadoras e agressivas, irritadas. Então, brincar em espaços abertos e praticar esportes é muito bom para essas crianças, é saudável, para a saúde mental. Esporte não é só para o adulto saudável, mas para a criança também. E aí a prática de esportes coletivos, né, seja um futebol, ou mesmo uma brincadeira, um baleado, outros esportes, ou até esportes como artes marciais, que você tem uma coletividade legal, uma filosofia, encontrar aquilo que a criança goste, que seja bem claro isso. Às vezes você pode testar algumas possibilidades, sentir, conversar com a criança, deixar que ela descubra qual a melhor prática esportiva e investir naquilo. Pelo amor de Deus, não vamos fazer aquilo que a família acha, ou às vezes o que é mais conveniente, porque a escolinha fica do lado da casa, é mais fácil de levar. Infelizmente, a gente vai, às vezes, ter que ter um trabalho, um investimento nisso, e de repente, se é o futebol que a criança gosta muito e que fica mais longe e que eu vou precisar levar, tá? Eu vou precisar discutir isso, né? Ver como é que isso se encaixa no padrão, mas ouvir a criança. A criança, muitas vezes, eu vejo isso no consultório, faz esportes, faz atividades que não gosta, foi levado pela família por uma simples ocasião. Tá? Então, o componente coletivo vai trabalhar essa socialização dessas crianças. Então, a hierarquia, né? a competição, a reciprocidade, a colaboração, o intuito colaborativo, o objetivo de colaboração que essas crianças precisam muito entender.
que ela é diferente do outro, mas ao mesmo tempo o outro te complementa. E por fim ainda daria uma contribuição que é, de preferência, que ela faça essa prática esportiva em um outro turno, com outra turma, não dentro da escola, mas que ela tenha outros coleguinhas em um ambiente diferente, em um tempo diferente. Isso vai enriquecer mais ainda a socialização e ela sair um pouco do espaço escolar, que às vezes tem a criança, amplia o seu olhar. Você vai perceber isso, como é interessante a criança sair da escola, ter outros espaços sociais além da escola. E por fim, gente, o último grupo de dicas, né, que é o elogio. Elogiar essas crianças. Como essas crianças são de difícil manejo de relação, então tem problema na relação na escola, tem problema interpessoal com os coleguinhas, por terem esses problemas, tem mais dificuldade de fazer amizades, às vezes dentro da própria família, começam a ser estigmatizadas pelo seu comportamento, chegando até a familiar proibir ou diminuir, evitar o contato entre primos, por exemplo, ou receber a criança. Essa criança passa a ser, muitas aspas, um peso, né? É uma criança de difícil manejo. E essa criança vai recebendo muitas críticas e ela vai percebendo isso. Ela vai percebendo que tem dificuldade de fazer amizade, ela vai percebendo que recebe queixa em tudo quanto é lugar, que ela passa a ser um problema, que ela é esse peso. Ela começa a sentir isso. E esses pais, por também sofrerem com toda essa situação, né, porque os pais de crianças com distúrbios de comportamento têm maior nível de estresse, né? Tem pesquisa mostrando isso, que a saúde mental dos pais que cuidam de crianças com problemas comportamentais é comprometida, né? Tem um maior desgaste na saúde mental. Então os pais também começam a entrar num cansaço e eu vejo isso muito no consultório, né? Eu atendi recentemente até um caso de um casal interessante que eles só falavam de queixas. E aí teve um momento que eu falei, mas vem cá, e fulaninho, o que é que ele tem assim, de potência? O que é que ele faz de legal? E aí eles ficaram num vazio, assim, tipo, acho que eles nunca tinham pensado, né? Eu nunca tinha elogiado meu filho. Eu só falo de queixas, eu só conto coisas ruins. E é essa história que a criança ouve dela mesmo. Olha que coisa, gente. Então essas crianças vão ficando embotadas, né? A sua autoestima cada vez mais comprometida e tendem a ficar reativas, porque elas não sabem lidar com essas emoções, de se verem dessa forma, começam a adotar, às vezes, comportamentos para chamar mais atenção, para ter amigos, para conquistar as pessoas, e não sabem como. Elas são crianças emocionalmente imaturas, que vão precisar, né, desse desenvolvimento, desse treino, porque as terapias comportamentais nada mais são do que treinos, né? São projetos, são intervenções baseadas em evidência, que vão treinando a criança, ajudando o desenvolvimento, por exemplo, na autorregulação, no controle das suas emoções dessas crianças, no seu entendimento, na sua percepção das suas emoções. Então, no TOD isso é muito importante. Então essas crianças vão ter que ir desenvolvendo isso. E se a gente não trabalha a sua autoestima, pior vai ficando. Daí, então, porque algumas vezes a educação parental, eu tenho recomendado isso muito no consultório. Nesse casal, por exemplo, eu sugeri, não, mas vem cá, tem pedagogos, neuropsicopedagogos que têm trabalhado muito bem isso. Eu acho que dá para trabalhar essa comunicação. Vocês perceberam que vocês têm uma dificuldade, né? Poxa, foi difícil perceber um elogio, o que Joãozinho tem de bom, né? Então, olha essa forma como vocês têm se comunicado. Então, esse profissional pode ajudar isso. E aí, gente, uma parentalidade mais positiva, que só o diálogo, como os pais se comunicam com essa criança. Só o fato de reconhecer potências e passar a elogiar essa criança mais, cobrar menos. Essa família, por exemplo, é interessante
que tinha um deles que exigia que a criança fizesse uma oração, uma criança pequena, de 6 anos, que fizesse a oração de manhã cedo após acordar. E aquilo não era legal, aquilo não fazia sentido para a criança, e tinha que fazer a oração e escutar um áudio lá da igreja, da religião deles. Para uma criança de 6 anos, uma imposição, uma criança que já é opositora, desafiadora. Olha que coisa, será que isso não poderia ser diferente? É nessa hora que esse profissional vai ouvir essa família e vai perceber essas dificuldades, essas inconsistências. E aí é nisso que a família vai também perceber e construir uma nova forma de se comunicar, as atitudes perante essa criança. E vocês não têm noção quanto vai mudar o comportamento dessa criança. Se vocês colocarem em prática aqui esses três grupos de intervenção, né? O diálogo na escola, prática de esporte coletivo e o elogio, a comunicação com a criança de maneira positiva, dialógica, mas principalmente no elogio, trabalhar a autoestima dessa criança. Vocês não têm noção como vai mudar. Então, ao invés de só medicar, acreditar que o remédio ou que o profissional vai fazer um milagre, não, vamos colocar essa responsabilidade para a família. É muito difícil buscar ajuda e começar a implementar essas práticas. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação.